Pessoal, hoje é dia 3 e o exercício de concentração é sobre a planta. Olhar para uma planta, imaginar uma planta e sonhar com o reflexo, com a luz. É uma concentração que chama reflexo. Eu tô exausta. Eu fiz isso aqui agora, eu tirei todo o mato, não sei se vocês lembram como era. Muita pedra ali. E joguei tudo lá no buraco. Queria limpar aqui também. Alguma coisa me pede para fazer isso. Então eu vim com muito medo, ao mesmo tempo determinada. E depois, quando eu acabo, eu sinto uma energia tão forte, eu me sinto tão fortalecida, que eu fiz o que a minha intuição estava pedindo para fazer. E aí, a planta aqui, para a gente imaginar. Então, o que eu queria falar, aliás, eu queria falar muita coisa sobre essa experiência. Passou aqui agora um trator grande com o dono das ovelhas. A primeira pessoa com quem eu falei foi o vizinho lá do muro. Ele tem 2 montanhas de areia que virou mato. Ele tem 2 montanhas de areia, exatamente nessa época que fez o buraco. E eu fui lá perguntar se ele ia usar aquela areia ou se ele tinha algum lixo, entulho, porque ele sempre vem aqui jogar os entulhos dele. Mas ele jogava os entulhos na rua, escondidinho. Uma vez eu peguei, eu estava aqui e vi. É interessante, para fazer o bem não fazem, para fazer o mal fazem. Parece criança, espírito de porco. Ele jogou aqui, nessa rua aqui lá embaixo. Não era rua assim, era mato puro e ele jogou aqui. Aqui ó, eu joguei o mato em cima do buraco. Não sei se eu tive uma boa ideia, mas fiz assim. Tem muita terra aí. O que eu queria comentar, primeiro sobre as plantas. No exercício, ele fala pra gente imaginar a planta ou ver uma planta e imaginar o que a gente quer manifestar, construir o que a gente quer manifestar na luz refletida pela planta. E ele dá uma explicação. Ele fala assim: isso se deve porque a maioria das plantas neutralizam a negatividade. Eu nunca tinha reparado nessa palavra, a maioria. E outro dia eu fiz um vídeo contando que eu tirei uma flor azul linda que me incomodava terrivelmente. E eu fui corajosa e pensei, é planta, é maravilhoso, mas está me incomodando, eu vou tirar. E embaixo estava uma raiz gigantesca, uma coisa absurda, que é de abandono, que não é de cuidado. E hoje ele me responde, a maioria das plantas, por isso que a gente tem que ir muito na intuição da gente. É a intuição da gente que vale. O mesmo objeto pode ser muito bom para 5.000 pessoas, 1 bilhão de pessoas, mas eu tenho que saber se ele é para mim e quando ele é para mim. Eu tenho que conferir na minha realidade o que aquilo está significando. Por isso que não dá para falar, tire isso da carteira, não tenha isso dentro de casa, faça assim que você vai conseguir tudo que quer. Não é assim, porque é muito particular. Essa é a dificuldade, é particular demais. Nós temos que arriscar, nós temos que decidir o tempo todo. Por exemplo aqui, né? A tentação que eu tive de chamar o inglês para fazer para mim, ele faria em 2 dias, 1 dia, o que eu fiz em 10. Mas eu ia ter o resto da vida esse homem pegando no meu pé. Eu ia dar chance para ele para pegar no meu pé. Então, o que é rápido? 10 dias trabalhando duro ou 2 dias vendo uma pessoa trabalhar e depois ter o resto da vida para aguentar essa pessoa? Então, era disso que eu queria falar. Quando a gente acha que está dando errado, às vezes não é errado, às vezes não, estou com essa certeza. São informações que estão chegando para a gente que vão, como se fosse uma bagagem. São informações que a gente vai usar daí a pouco. Quando eu vim para cá,
A casa era só caixa, era tudo sujo, não tinha água, a pessoa roubou a bomba d'água, falou que tinha água na rede, não tinha. Tinha que tomar banho com água mineral. Era uma coisa louca. Não tinha nada no lugar, absolutamente nada no lugar, porque não tinha nem lugar para as coisas, tudo sujo, 30 anos sujo. Eu não imaginei de pedir uma faxineira, perguntar se eles poderiam limpar a casa. Tudo uma bagunça. E eu conseguia fazer docinhos. Teve um dia que eu fiz 4 pudins de pão, que eles amam. Esses docinhos simples, brigadeiro, arroz doce, essas coisas bem simples, eles amam. E eu ficava intrigada com isso. Eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que comer, eu ponho a torradeira no chão, eu não tenho onde sentar. E eu consigo fazer docinhos praticamente todos os dias, não era todos os dias, mas com muita frequência, e gastando com isso, porque aqui tudo é em euros, caríssimo, e ficava impressionada com isso. Não tinha muita explicação. Hoje eu sei que eu estava entrando nessa sociedade. Desde os primeiros dias que eu me envolvi com essa sociedade. Então, foi difícil de entender tudo isso, porque eu nem tinha casa. Por outro lado, hoje eu tenho informação de tudo, de tudo. Por exemplo, essa pessoa que passou com o trator agora, foi a segunda pessoa para quem eu pedi ajuda. Primeiro foi o do muro, perguntei se tinha entulho, ele não tinha, e sempre tem, está sempre em reforma. E já sabia que eu ia pedir. E já respondeu assim, rapidamente, não. Nem perguntou para que era, ele já sabia que tinha um buraco aqui e que eu queria tampá-lo. O segundo foi esse que passou com o trator. Eu perguntei se ele não podia jogar areia aqui. Ele falou que o trator não passava. E agora ele passou aqui com o trator. Ele passou com o trator. Então, se o trator não chegasse aqui nesse pedaço, jogava areia ali e eu trazia areia para cá. Era muito menos trabalho do que pegar as telhas, e nem ia pegar telha nenhuma. Depois pedi para uma outra pessoa que choveu, ficou doente, não sei o quê, pedi para um outro que estava trabalhando, também fala que vem e deixa a gente sentado esperando. E por último eu comecei a fazer sozinha, até que 2 dias eu consegui uma pessoa para ajudar aquela senhora, nos últimos 2 dias. E isso é uma informação maravilhosa, porque os 6, sei lá quantos meses eu passei pensando nesse buraco e aflita e sem conseguir ajuda e me sentindo completamente sozinha, sem poder contar com ninguém, eu contei comigo. Eu fiz com pânico, eu dormia 12 horas por dia porque eu tinha tanto medo e nojo de mexer naquelas coisas, mas eu fiz e fui crescendo, e fui crescendo, e fui crescendo, e agora eu entendo cada informação que não deu certo. Eu entendo tudo, e tá tudo certo, porque agora eu sei que a pessoa, se é para o meu bem, eles não vão fazer, porque eles não fazem para o bem deles. São crianças birrentas. São crianças birrentas. E eles falam muito, eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, porque não faz bem para ninguém, nem para eles mesmos. Então também não posso nem ficar chateada, porque eles não fazem para eles. Esse dono da ovelha, ele fala, olha, essa ovelha está passando fome. Aí ele fala, eu também passo, por que ela não vai passar? E eu fico me perguntando, por que esse homem passa fome? Se ele trabalha com isso há 30 anos, 40 anos, por que esse homem não tem uma organização, a mulher dele não leva uma marmita, ou ele para e faz a coisa para o bem dele? Porque eles gostam desse sacrifício e de cobrar sacrifício dos outros. Eles amam esse tipo de vida besta. Aqui os figos. Deixa eu ver se eu pego um bem legal para mostrar. Tá dando sombra ali. Mas já tem maior que esse. Olha que maravilha. Então, eles preferem o sofrimento, a raiva. É uma sociedade, não é todo mundo, claro, graças a Deus. É uma sociedade
estranha, eu ia falar doente, mas eu não sei, estranha. E ela tem muito a ver com nós mesmos. Preciso falar que nós fomos colonizados por esse povo aqui. E eles vivem como nessa época. Então é muito curioso ver e aprender e entender. Porque a gente começa a se entender também. E então eu queria comentar isso. Que às vezes a gente está aflito, achando que não está dando certo, é porque tem muita coisa para compreender. Depois que a gente compreende tudo e que a gente resolve, a gente olha para trás e fala, entendi tudo. O Grabovoi tem uma explicação para isso. Ele separa entendimento de compreensão. O entendimento, pelo que eu entendi, é essa informação que a gente vai absorvendo. E a compreensão é esse final, que a gente liga todos os pontos. E aí a gente fala, estava tudo certo. Estava tudo certo. Por isso que a pessoa mentiu ou enganou. Porque ela não está me enganando, ela está se enganando. E assim vai formando a sociedade aqui. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.